aqui perto do shopping. E, enfim, basicamente, para começar, para contextualizar, né, se alguém estiver vendo esse vídeo, seja o primeiro vídeo da pessoa aqui no canal, eu tenho 20 anos, morava no Rio de Janeiro até 5 meses atrás, no Brasil, né, claro, e hoje em dia eu moro em Portugal, em Braga, mais especificamente. E o que acontece? Vamos lá. Para começar a história, eu já fazia faculdade no Brasil, talvez aqui alguém conheça, na Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, na Tijuca. Eu fazia ciência da computação lá. E eu já estava no quinto período. Enfim, a faculdade era boa, até o ensino era bom, tinha bons professores. Não todos, na verdade, mas enfim, era uma boa faculdade dentre as faculdades de TI particulares no Brasil, no Rio principalmente. A Veiga era uma boa faculdade, eu já estava no quinto período. E no quarto período eu comecei a estagiar em uma empresa grande do varejo, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas é basicamente uma empresa que é vermelha e aquela loja que você vai sempre que você vai no cinema. Antes de entrar no cinema, você passa nessa loja para comprar um Fini ou um Kit Kat. Então acho que agora já está claro qual era a empresa. Só interrompendo aqui, o vídeo vai continuar, mas eu acho que eu posso sim falar o nome da empresa e eu não quero deixar essa dúvida na cabeça de vocês, que isso é chato, mas eu trabalhava na Americanas. Enfim, a antiga loja Americanas, que agora é Americanas S.A. e que entrou em recuperação judicial, mas enfim, vocês sabem qual é a empresa agora, é Americanas, que você compra Kit Kat, Fini, etc. Eu trabalhava no escritório, como eu vou continuar falando, com TI, eu não trabalhava na loja, né? Eu era estagiário de TI, de tecnologia, mas enfim, era essa a empresa. E, enfim, mas voltando um pouquinho, além de passar na Veiga de Almeida, eu já estudei também na Rural, na FRRJ, no Rio, né? Na Rural, no campus de Nova Iguaçu, eu morava em Nova Iguaçu. E eu estava fazendo economia lá, fiz um ano de economia, que era uma das minhas opções, mas não era a primeira, mas eu passei. Fiz, até que o curso estava legal, mas eu estava fazendo computação ao mesmo tempo na UVA. Eu fazia computação de manhã e economia à noite. E aí começou a ficar muito pesado e eu larguei a economia. Mas era um bom curso também. Claro que a estrutura é bem diferente, por ser uma faculdade pública, mas ainda era um bom curso, tinha bons professores. E é um curso com nome também, uma faculdade com nome. Mas enfim, eu larguei, continuei só na Veiga, fazendo computação. E eu curtia muito, gostava muito, né? Sempre quis fazer computação, foi minha primeira opção. E aí eu arrumei um estágio nessa empresa, vermelha do Kit Kat, que é a maior vendedora de Kit Kat do Brasil. E eu trabalhava com dados, lá com dados e performance. Eu era estagiário, eu tinha um contrato de 2 anos e já ia ser efetivado, já era certo, porque lá nessa empresa o programa de estágio é incrível, incrível. Se um dia você tiver chance de entrar no estágio dessa empresa, entre porque é muito bom. Não tive nenhum momento ruim, foi tudo muito bom, aprendi muito lá. E eu ia ser efetivado, já era certo, porque lá eles têm um programa que já era certo de você ser efetivado. E assim, lógico que não era certo 100%, mas se você fosse bom e ele já criava um programa esperando ter vaga para te efetivar quando acabasse seu contrato, e se você fosse bom, e aí seus pares vão te avaliar e seus gestores vão te avaliar e você vai ser efetivado. Então já era muito certo, que eu era muito bom, todo mundo gostava de mim lá na minha área, etc. Ganhava bem, ganhava um salário muito bom para estagiário, mais um salário mínimo brasileiro, né, claro, e enfim, mais os benefícios. E o que acontece? Por que eu decidi vir para cá e basicamente quase reiniciar a faculdade? Não reiniciar porque eu aproveitei 8 disciplinas, mas eu já tinha feito 24 na época, então eu aproveitei um terço aqui em Portugal, consegui aproveitar. Mas por que quis vir para cá, né? Na verdade eu entrei aqui na faculdade, na Universidade do Minho, com o Enem. O mesmo Enem que eu entrei na Rural, que era o Enem de 2022 ou 2023, se eu não me engano, que eu passei na Rural em Economia, na Federal, eu passei aqui na Universidade do Minho em Ciência da Computação. E assim, ela é uma faculdade pública, porém ela paga-se uma taxa aqui.
Basicamente, existem faculdades particulares e públicas aqui em Portugal. As particulares geralmente são bem caras e tal, o pessoal com bastante papel. Mas aí ela é pública, é como se fosse a Universidade Federal de Braga, só que se chama Universidade do Minho. Mas paga-se uma taxazinha, claro que para portugueses é uma taxa muito pequena, comparado, por exemplo, ao salário mínimo, é 70 euros por mês para portugueses, que não dá nem 10% de um salário mínimo, enquanto lá no Brasil uma faculdade particular tu vai pagar, sei lá, 800, 900 reais, que é mais da metade de um salário. Mas enfim, isso não vem ao seu caso. E para internacionais paga-se um pouquinho mais. Mas aí, cara, o que acontece? Eu juntei o fato de que eu sou novo e eu sempre quis morar fora do Brasil. Eu sempre quis sair. Eu acho que, claro que foi arriscado, eu já trabalhava no mercado com dados, que é a área que eu quero seguir aqui também. Eu já estava quase acabando a faculdade, lá eram 8 períodos, né? Eu já estava no quinto e entrar no sexto. Mas aí eu sempre quis vir pra cá. Vim pra cá não, sempre quis morar fora do Brasil. Ainda pretendo morar em outros lugares, na verdade, além de Portugal, mais pra frente. Mas quero me formar aqui. E aí, cara, basicamente foi uma oportunidade que surgiu porque eu apliquei, mas eu não estava tão confiante. Meus pais já tinham vontade de sair do Brasil também. E minha irmã também tinha vontade de fazer mestrado. E aí ela faz mestrado hoje aqui também, ela também passou. Então eu meio que juntei o útil ao agradável. Eu sempre quis sair do Brasil e ao mesmo tempo eu sou novo e tive essa oportunidade. Assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que, se você tem a oportunidade de sair do Brasil, foi um risco, na verdade, porque no Brasil eu já tinha a vida garantida, ainda mais no mercado, né? Eu já ia entrar no mercado como júnior e, enfim, depois evoluir e talvez ir para outra empresa futuramente. Só que, cara, não sei, eu não gostava muito mais de morar no Rio e eu sempre tive vontade desde criança de morar em outro país. Não era Portugal, nunca foi Portugal meu plano, mas é um país que facilita muito a vinda de estudantes, principalmente por causa do Enem, do Brasil pra cá. Então facilitou muito. E eu apliquei e passei. E aí eu tive que tomar uma decisão, que era largar tudo lá no Brasil, meus amigos, minha família veio comigo, né? Meu pai, minha irmã e minha mãe. Eu tinha que largar todos os meus amigos lá, tinha que largar o meu trabalho, que eu ia ser efetivado e estava ganhando bem. Tinha que largar a minha faculdade, que eu já estava quase terminando. Enfim, eu tinha que largar muita coisa lá no Brasil. E vim pra cá, basicamente, começar quase do zero, uma faculdade de novo, o mesmo curso, mas começar quase do zero e sem ter trabalho, enfim. E aí acabou que foi uma decisão que eu quis tomar. É arriscado, eu acho que se der errado, não foi o pior dos mundos, porque eu vivi uma experiência de morar fora e eu vou me formar aqui, espero eu. Ou se der errado, não conseguir me formar por algum motivo, minha matrícula na Veiga tá trancada, eu poderia voltar. Mas se der errado, eu tive uma experiência muito boa. Eu tô novo, ainda tenho muito tempo para consertar meu erro. Eu tenho 20 anos agora. E se der certo, deu muito certo, porque eu vou me empregar no mercado europeu e futuramente, enfim, em outros países, né? O mercado de TI em Portugal, particularmente, não é muito bom, perto da Alemanha ou da Inglaterra, que é aqui do lado. E assim, com 20 anos tá podendo viver essa experiência de morar fora, de viajar pela Europa, que aqui é tudo muito barato. Viajar por aqui tem tipo voos para Londres por 30 euros e de volta. Então é uma experiência muito boa, tô gostando muito. Eu acho que foi mais pela experiência e pela possibilidade disso dar certo no futuro do que por qualquer outra coisa, sabe? Porque não foi fácil. E eu penso toda hora, diariamente, semanalmente, eu penso em, pô, eu podia estar no Brasil agora, quase me formando, já ia estar no 7º período agora e acabei com 8, já ia estar quase para ser efetivado, já estar juntando um dinheirinho e tal. Eu ia ser júnior com 21 anos, formado e júnior com 21 anos. Aqui não vou ser, eu vou me formar com 23, já espero estar estagiando, né? Enfim, e talvez seja júnior com 24, não sei. Mas ao mesmo tempo eu vou ter vivido muita coisa, vou estar na Europa, já vou entrar num mercado mais sólido, talvez. Não que o mercado brasileiro não seja bom, o mercado brasileiro de TI é muito bom, particularmente. Eu posso até, pretendo na verdade, fazer um vídeo falando sobre a minha visão entre o mercado brasileiro de TI e o mercado
europeu, principalmente português, que é onde eu estou aqui, eu consigo ver e enxergar quais são as principais diferenças. E particularmente, talvez o mercado brasileiro de TI seja melhor do que o português, mas não acredito que seja melhor que o alemão ou que o inglês, enfim. Mas é basicamente por isso que eu resolvi largar. Larguei meu estágio, larguei tudo lá. Fui no último dia do estágio, pedi demissão, eu tinha uma equipe incrível. Enfim, não cheguei a pedir demissão no mesmo dia, claro, né? Tem sempre um preparativo. Enfim, foi aquela despedida, foi eu pedir demissão no trabalho, foi realmente pensar se estava fazendo a coisa certa. Mas o fato de poder vir pra cá e viver experiências que eu não viveria estando lá no Brasil com 20 anos, eu acho que foi o que mais me fez querer vir pra cá, sabe? Porque hoje com 20 anos eu tenho eu tô tendo a oportunidade de morar fora e viver experiências incríveis, conhecer pessoas de vários lugares do mundo. Tenho amigos colombianos, por exemplo, tenho amigos moçambicanos na faculdade, tenho um amigo colombiano, enfim, portugueses, brasileiros também, que tem muito. E eu acho que é uma experiência que não tem dinheiro que paga, sabe? Principalmente por estar podendo aproveitar isso novo. Claro que eu poderia aproveitar isso mais velho, quando eu estivesse no Brasil, tivesse mais dinheiro e tal. Só que é tudo é mais difícil, na verdade, você conseguir viver muita coisa estando no Brasil. Então, eu acho que é uma oportunidade que eu agarrei mais por causa disso. Não me arrependo até o momento, estou muito feliz aqui em Portugal. Claro que sinto saudade dos meus amigos, principalmente no Brasil. Eu tenho amigos aqui também, tenho feito amizades. Não amizades extremamente sólidas como no Brasil, né? Porque eu tenho amizades no Brasil desde criança, desde a infância, desde o colégio, ou quando eu entrei na faculdade. E aqui eu entrei agora, eu tô há 4 meses e meio em Portugal. Mas, cara, eu acho que é isso. Se der certo, vai dar muito certo. Se der errado, eu tenho muito tempo pra resolver o meu erro, entendeu? É basicamente isso. É basicamente eu sair da zona de conforto e vim tentar um negócio que se der se der certo, vai dar muito certo. E se der errado, eu posso voltar pra minha zona de conforto, ou não voltando pra lá, mas eu ainda tenho muito tempo pra consertar, entendeu? O ruim seria se eu me formasse lá no Brasil, viraria júnior, mas pra vir pro mercado europeu ia ser mais difícil. Enfim, e os tempos iam ser outros, né? Eu acho que a oportunidade veio e eu tive que agarrar, porque se não fosse agora, nem sei quando eu poderia ter a oportunidade de morar fora do Brasil. Só quando eu arrumasse uma vaga na gringa, por exemplo, morando lá, e viria pra cá, enfim. E que não é tão fácil. Ainda mais hoje em dia tem ficado cada vez mais difícil. Mas é isso, cara. A mensagem desse vídeo é: se você é novo e se você tem a oportunidade de viver, não tô falando que seja a oportunidade de sair do Brasil ou, enfim, qualquer risco que você puder tomar e que você tenha vontade, o seu coração tá falando para você fazer, mas você tá com receio porque tem o racional e tem o emprego, tem a faculdade que tá por trás. Claro, não é para fazer, eu vou e quero saber. Não, claro, você vai pensar muito, assim como eu pensei muito se eu queria vir para cá ou não, porque nunca foi imposto pela minha família, ou enfim, por amigos. Sempre foi uma vontade que meus pais tinham vontade e eu e minha irmã poderíamos recusar e manter a nossa vida lá e tudo continuar como estava, ou a gente podia vir para cá arriscar e tentar ter uma vida melhor daqui a um tempo. Mas aí, basicamente, é isso. Se você tem a oportunidade de arriscar, de tentar alguma coisa diferente na sua vida enquanto você é novo, tente. Porque se der errado, é aquilo, cara. Você tem muito tempo pra consertar ainda. Você é muito novo. Hoje em dia o que eu sinto muito é que o pessoal com 20, 22, 23 anos quer ser bilionário, quer ser a pessoa mais sucedida da família, quer que tudo esteja dando certo, quer estar no shape, enfim, quer estar 100% resolvido. E não é assim, cara. Não é assim. Eu sei que a gente quer muita coisa, mas as coisas vão se acertar. Realmente as coisas vão se acertar e a gente tem tempo para isso. E se você quer tomar algum risco, tem alguma oportunidade, seja sair do Brasil, seja se mudar no Brasil mesmo, seja tentar um novo emprego, tentar uma nova área, cara, pensa bem, claro. Não tô falando para você ir de cara, mas pode ser que essa seja a melhor escolha da sua vida. E tem grandes chances de ser, na verdade. E se não for, fazer o que? Aconteceu, você viveu aquilo, nunca foi em vão, foi conhecimento que você ganhou, foi uma tentativa. É antes muito melhor você tentar do que você se arrepender de não ter tentado.
Então se tentar e deu errado, pelo menos você tentou, e isso, você vai conseguir dormir com a consciência tranquila. É muito ruim você não ter feito alguma coisa e se arrepender depois, né? Claro. Mas isso aí já é uma lei da vida. Então tente, e foi por isso que eu vim. Acho que deu para entender um pouquinho. Talvez seja uma decisão que eu acredito que a maioria dos jovens tomaria, da minha idade. Um ou outro não, mas isso aí depende de pessoa para pessoa. Eu não me arrependo de ter tomado essa decisão. Acredito que vai dar muito certo. Estou confiante. Aqui a faculdade é bem mais difícil. E enfim, às vezes pega uma recuperação, às vezes tem algum probleminha, mas no geral vai dar certo. Vai dar certo, tenho fé, estou confiante. E acho que é isso. Essa foi a mensagem do vídeo hoje, um vídeo um pouquinho diferente. E é isso, tente. Tente, se você tem alguma coisa pra arriscar, arrisque enquanto você é novo, porque quando você for velho, aí vai ficar difícil de arriscar. Porque você já vai ter responsabilidades e, enfim, ter que cuidar de mais coisas, que é um risco que agora, sendo novo, você pode tomar, porque não vai acabar com a sua vida, sabe? No máximo você vai errar, vai ter algum problema e vai voltar para onde você estava e continuar, e pelo menos você tentou. Bom, basicamente esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo gravar um vídeo também falando sobre o mercado português contra o mercado brasileiro de TI. E acho que vai ser um vídeo interessante. Talvez esse vídeo interesse a muitas pessoas, tanto esse quanto um próximo falando sobre o mercado. Muitos jovens de TI, que é um público que tem crescido muito, né? Eu via lá no Brasil e vejo aqui, isso, enfim, você vê na internet. Enfim, o público de TI cresce, o mercado de TI cresce e as pessoas têm muita dúvida ainda se fazem TI, se não fazem, como é que está o mercado, como é que está o mercado gringo, como é que está o mercado brasileiro. E eu vou passar a minha visão nesse próximo vídeo. Mas, enfim, de qualquer maneira, vale a pena fazer TI, já adiantando, pelo menos é a minha visão. Mas eu vou fazer um vídeo melhor depois. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Bom, se alguém ficou curioso sobre o meu patinete, que aqui se chama Trotinete, né? É um Ninebot E3, comprei recentemente e tô curtindo muito.